Olá, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Vou começar a mandar uns convites aqui para que os colegas estejam conosco nesse bate-papo. Já já a professora Letícia estará conosco. Então, espero que vocês possam aproveitar essa conversa que vai ser muito rica, com várias informações importantes. Estou bastante ansiosa para ouvir a professora Letícia. Mandei aqui os convites. Vamos lá. Quero agradecer desde já a presença de todos. Este que é um tema muitíssimo relevante nesse momento que nós estamos vivendo, um tema que traz um debate que é essencial nesse passo histórico. Então, deixo aqui desde já o meu agradecimento a todos que irão acompanhar essa nossa conversa. Quero cumprimentar a doutora Damares Medina, que está aqui conosco, foi a responsável por viabilizar esse encontro e essa conversa tão significativa. Agora, professora Letícia já está conosco, então vou mandar um convite aqui para que ela possa entrar aqui ao vivo conosco. Perguntar à professora Damares se ela gostaria também de participar. Muito obrigada. Prazer te reencontrar aqui. Muito obrigada. Já mandei. Professora Damares gostaria de entrar ao vivo conosco também. Vamos receber, então, a professora Damares também conosco aqui. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Que prazer poder contar com você também nessa conversa. Prazer é meu, Adriana. Olá, Letícia. Olá, Renata. Bom sábado a todos. Aqui eu mandei um convite para a professora Letícia, só não sei se ela conseguiu aceitar aqui o nosso convite. Vamos ver. Será que não pôde participar? Deixa eu mandar mais um convite mais uma vez, para ver o que houve aqui com ela. Vamos mandar novamente. Mandei, vamos ver se ela pode entrar conosco aqui, para que nós possamos conversar. Esse tema tão importante. Eu mandei o convite aqui novamente. Veja se aparece para você, por gentileza, Letícia, aqui nesse botãozinho que parece uma câmera, né? Tá aparecendo aqui um sinalzinho, alguma coisa assim. Você pode clicar na câmera direto, que assim vem o seu convite, eu aceito, você entra, por gentileza. Adriana, se você estiver de acordo, eu acho que a gente podia dar uma introdução sobre o pano de fundo processual que a gente vai discutir a partir da pesquisa da Letícia, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu só estou tentando orientá-la aqui no sentido que ela consiga entrar na live, que não tem correlação, porque nesse perfil eu ainda não estou seguindo, mas vou seguir, né? Deixa eu ver, você não tem pedido. Eu vou pedir, Letícia, por gentileza, que você clique aqui nesse ícone da câmera. Clique aqui, por favor, que aí você me encaminha o convite e eu consigo aceitar. Por favor. Mas enquanto nós estamos resolvendo aqui, vou deixar a professora Damares à vontade para comentar, trazer aí essa explanação em relação a esse pano de fundo procedimental. Pode ficar à vontade. Na verdade, nós estamos acompanhando para e passo, né, porque são processos que estão sendo ainda julgados, está em julgamento ainda. E como eu destaquei ontem no vídeo de chamada para a live, eu acho muito interessante a gente se debruçar um pouco. Olá, Letícia, agora tudo bem? Que eu estava tentando entrar no computador, agora no celular vai entrar. Deixa só eu pegar o meu suporte do celular
Que aí eu não preciso ficar carregando para lá e para cá. Pronto. Perfeito. Bom dia a todas e para todo mundo também. Bom dia. Satisfação, Letícia, te conhecer pessoalmente. Pronto, prazer. Marido querendo Prazer saber. é Ai, nosso. cadê essa live? Deixa eu ver. Tá aqui. Quero primeiro agradecer muito à professora Damares e à professora Letícia por estarem aqui para falar sobre esse tema, que é um tema tão necessário, tão urgente, como a professora Damares mesmo falou ontem, né? Nós precisamos jogar luz a essa questão, porque de fato nós estamos em um momento de uma profunda desinformação e nós, nesses últimos dias, muitas pessoas estão divulgando notícias contrárias ao Tribunal Superior Eleitoral, e a fala da professora Damares foi muito especial e muito assertiva no sentido de dizer, né, trazendo aquele ditado alemão, né, para toda questão complexa existe invariavelmente uma resposta fácil e invariavelmente errada também. Então, quero agradecer muito. Antes de nós começarmos efetivamente o assunto, eu queria pedir para que cada uma de vocês se apresentasse para as pessoas que estão conosco. Tem vários alunos, vários colegas aqui, para que eles possam conhecê-las, saber um pouquinho da sua trajetória acadêmica, profissional, enfim, para que as pessoas entendam, né, quem está trazendo essas informações. Então, quero convidar primeiro a professora Damares, que eu sei que talvez não possa ficar conosco todo o período, já falou que tem compromissos. Depois, a professora Letícia, podem ficar à vontade, por favor. Então, meu nome é Damares Medina, eu sou advogada, tenho doutorado em Direito, pós-doutorado em Direitos Humanos e Democracia, e agora eu faço um segundo doutorado em Gênero e Feminismos na Universidade Nova de Lisboa. Como pesquisadora e professora, nos últimos 25 anos eu tenho me dedicado ao processo decisório no Supremo Tribunal Federal, que é a minha área de pesquisa, minha área de atuação profissional também. Nas últimas décadas eu tenho feito litígios estratégicos no Supremo Tribunal Federal, e depois de passar os últimos 5 anos em Portugal, eu retornei agora para o Brasil, ao final do meu pós-doc, e estou acompanhando, reaprendendo e recomeçando, reaprendendo esse cenário novo no Brasil, né, que é bastante diferente, nos instiga muito, é bastante diferente do Brasil que eu conheci antes de ir, e do cenário político em Portugal, onde eu morei os últimos 5 anos, que é bem mais estável, menos dinâmico do que no Brasil. E é um prazer estar aqui hoje com você, Adriana, que sempre traz essas lives muito pertinentes e informativas, e com a Letícia, cujo trabalho eu já acompanho já há algum tempo, e eu gostaria muito de aprender hoje, porque eu acho de fundamental importância, antes de formarmos a nossa opinião sobre temas que estão acontecendo numa velocidade muito grande, a gente tentar pelo menos entender o que está acontecendo, né? Então é uma satisfação estar aqui hoje com vocês. Obrigada, muito obrigada mais uma vez, Mário, por estar aqui conosco. É um prazer sempre poder trocar e aprender muito com você. E aqui a professora Letícia, se puder, por gentileza, se apresentar para os nossos alunos aqui, os nossos colegas que estão conosco aqui na live, pode ficar à vontade. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui, professora Damares. Bom, gente, bom dia a todos, tá? Eu é que agradeço o convite, fico muito honrada e fico muito feliz de começar a debater isso com o advogado, porque eu digo que eu sou uma iletrada jurídica e sou mesmo, tá? Aquele negócio de habeas corpus, mandado, e não, eu fico doida, eu fico completamente perdida com esse juridiquês de instrumentos que vocês usam, enfim. E eu estou aqui agora me forçando, virei rata, virei Maria Plenária. Ai, adoro! Não, eu tô frequentando a plenária do TSE com essa história, né? Estou estudando o firehosing, estou estudando esse processo, estou vendo os efeitos do firehosing na campanha eleitoral, né? E estou acompanhando isso tudo, né? Estou acompanhando de perto os passos do ministro Alexandre com isso, né? Mas, enfim, deixa eu me apresentar. Eu sou jornalista formada pela UFRJ, século passado, milênio passado, abafo caso.
Sou professora de português e literatura pela UNB, formada em 2019, mestre em linguística, com especialização em análise do discurso, em 2018, e estou fazendo agora doutorado também em linguística, onde eu estou fazendo uma análise do discurso das fake news a partir do arcabouço teórico da linguística cognitiva, que ela vai casar perfeitamente com a teoria do Firehose, que foi apresentada ao mundo pela Rand Corporation, né? Então, e a partir disso eu começo a ver como é que está sendo a movimentação, o que que tem. Às vezes eu consigo prever alguns passos e tudo, né? Perfeito. Nossa, estamos ansiosos aqui para conhecer mais sobre esse fenômeno. Eu estou aqui, né, ávida por aprender. Mas a professora da justamente estava começando a trazer essa introdução dessa nova configuração de mundo que nós estamos vivendo, na verdade, né? É interessante que se diga, já nesse primeiro passo, e que ontem, eu conversando com os alunos, eu repisei isso. Os direitos fundamentais que estão, né, a liberdade de expressão que está sendo tão, né, trazida como supostamente violada, os direitos fundamentais, eles fazem parte de um processo histórico, e que é um processo histórico evolutivo, constante, e que então a gente, e ontem falando com a Damares, né, eu trouxe um exemplo que para mim é muito claro. A gente não pode querer lutar uma guerra em que as pessoas estão te atacando com um rifle, com uma espada, porque era mais honrado, né, há muito tempo atrás, há um século atrás, há muitos séculos atrás, você lutar com uma espada. A espada não resolve mais nessa configuração que a gente está vivendo, nesse estado de coisas que a gente está vivendo. Então, a gente precisa encontrar outras soluções. Então, quero deixar à vontade aqui a professora Damares para trazer o seu ponto de vista, depois vamos ouvir a professora Letícia, por favor. Na verdade, é uma dificuldade que eu acho que todo mundo tem de entender minimamente em que contexto essas decisões estão sendo tomadas, porque assume muita ênfase nas redes sociais e nessas novas mídias, e a Letícia vai poder falar sobre o trabalho dela com muito maior propriedade, mas em que contexto todo esse debate ganha vida? Né? Censura, TSE, pode falar, não pode falar, estão perseguindo fulano, ciclano, beltrano. Então, a Adriana e eu fomos atrás ontem, rapidamente, para tentar delimitar em que cenário essas decisões do TSE estão sendo tomadas, porque tem muita informação cruzada e muita coisa ao mesmo tempo. Então, são dois processos específicos que eu tive acesso, né? Tem a decisão do ministro Benedito Gonçalves e tem a decisão da ministra Maria Cláudia Buchianelli. E aí eu até vi em algumas mídias falando, porque a ministra decidiu assim e depois voltou atrás. Na verdade, ela teve uma decisão, uma decisão monocrática de 29 páginas que concedeu direitos de resposta para o Lula em várias inserções da propaganda do candidato e atual presidente Jair Bolsonaro. Só que a coligação, ela recorreu em seguida, ao invés de entrar com um recurso específico, eles entraram com 6 embargos de declaração. Então, o que a Maria Cláudia fez? Ela recebeu esses embargos declaratórios com efeito suspensivo. Nós sabemos, e aí eu compartilho 100% com a preocupação da Letícia, de nós advogados também, adotarmos uma linguagem acessível para que todo mundo entenda o que está acontecendo. Embargos disso, embargos daquilo. Com direito suspensivo para mim do Então, para todo mundo da comunicação, inclusive eu conversava ontem com a professora Eliara Santana também, que se puder vai se juntar a nós daqui a pouquinho, porque ela dá aulas de manhã, e ela falava que a análise de discurso nunca foi tão importante no Brasil, e nunca é tão importante também para o direito se aproximar dos outros campos de comunicação e deixar essa linguagem cifrada, essa linguagem fechada e se tornar acessível a todo mundo, porque a comunicação ela tem que ser universal, e são questões, são fatos que alcançam a todos nós. Então, o que aconteceu é que a ministra decidiu, sozinha, e existia um recurso próprio que poderia abrir a ampla rediscussão do tema para todos os ministros decidirem colegiadamente, em conjunto. Só que eles optaram por um recurso específico, que chama embargo de declaração, que seria um recurso que teria
ela não teria o que a gente chama de efeito modificativo, não poderia mudar a decisão em sua essência. Então, excepcionalmente, né, a ministra acolheu esse recurso e abriu a discussão numa sessão que começou à meia-noite de hoje, vai terminar às 23h59 do sábado. É uma sessão virtual. Já tem maioria, já deu maioria. Tem 4, né? O Lewandowski, o Alexandre de Moraes, a Maria Cláudia e o Silvio, eu acho que é isso. Já tem 4 ministros que votaram para confirmar a decisão dela, e é uma sessão que está acontecendo, e isso é um dado que eu destacava também, como esse novo mundo virtual permite essa celeridade, essa capacidade dos ministros se encontrar de forma virtual, síncrona ou assíncrona, tanto faz, e rapidamente decidir. Então, o que eu queria destacar com isso, sem me perder nesse juridiquês e também sem tomar o tempo da Letícia, nesse sábado que nós estamos aqui tentando entender o assunto que é, de fato, a pesquisa dela. É que o próprio cenário processual e procedimental é complicado. Quem atua na área de direito eleitoral, eu não atuo, sabe? A dinâmica desses recursos e desses julgamentos, que é ultra rápida, porque os prazos são muito exíguos. Então, a gente está tentando aí. Eu imagino, se nós temos dificuldade, imagino o TSE, os ministros que têm a responsabilidade constitucional de lidar com tudo isso e tem o dever legal de dar jurisdição, né? A gente opina, eles decidem, eles têm que dar jurisdição. Então, agora eu vou passar a palavra para a Letícia para a gente começar a aprender efetivamente o que interessa aí nesse cenário todo que eles estão imbricados aí. Obrigada. Então, nós estamos diante de um dilema ético e moral, tá? E o lado de lá conta com o nosso dilema ético e moral. Eu acho importante a gente falar isso, tá? Porque no momento em que a gente está aqui falando censura, não pode censurar, olha a liberdade de expressão e não sei o quê. Eu quase voei no pescoço do ministro Raul Araújo quando ele falou em liberdade de expressão. Não, a liberdade de expressão é garantida pelo artigo 5º da Constituição. Bebê, quando você censurou o Lollapalooza, você esqueceu disso, né? Bonito ele. Mas bonito o eminente ministro, para ficar mais chique. Agora, esse é um argumento que eu entendo ser uma falácia, pelo seguinte... uma coisa é eu virar para você, olha, Adriana, eu acho que esse batom ficou muito forte para o seu tom de pele. Isso é eu expressar a minha opinião. Sim. Tá? E nós vamos debater aqui. Agora, com todo respeito, sem querer ofender, mas eu vou usar esse exemplo. Você tá cara de piranha com esse batom. Isso não é expressão, isso é uma agressão. E vamos tratar isso também como uma mentira. Quem sou eu para ficar julgando sua vida, etc e tal. Tá? Então, o que o lado de lá está fazendo é dizer, mas eu tenho o direito de chamar a Adriana de piranha. É minha liberdade de expressão. Sabe? Então, isso daí não é argumentação. No momento, e lá vou eu invadir sua praia, eu entendo que o direito já tanto tem que está aí o ministro Alexandre, que não me deixa mentir, tem mecanismos para coibir mentira. Mentira não é liberdade de expressão e não é debate de ideias. É mentira, é agressão e tem todo um objetivo cognitivo. Que ao fim e ao cabo, é o objetivo de te fazer de otário, cara. O grande problema é esse. Todo esse processo, ele é movido, a base dele é a má-fé. Não existe gente com boa intenção querendo mentir para você. Não existe. Mas eles pegam, que foi o argumento do ministro Benedito, eles pegam vídeos que já foram proibidos pela justiça por N motivos, calçados na lei, e veiculam em redes de Instagram e WhatsApp dizendo este vídeo foi proibido, compartilhe sem piedade. Sabe? Isso daí é promover o caos, isso daí é promover desordem.
E é tudo que o direito e a justiça tentam fazer para organizar a zona, né? E eles estão passando por cima dessa organização de zona. E quando nós conversamos, Letícia, tu trouxe uma questão que eu achei extremamente importante. Eu queria muito que tu explicasse a respeito disso, porque o que mais me deixa angustiada é o fato de nós conversarmos com as pessoas e a gente ter a percepção clara de que as pessoas estão impermeáveis a qualquer tipo de argumentação. Não importa o quanto tente explicar para a pessoa, olha, mas não é isso, veja, tá, é mentira isso que está sendo dito. A pessoa não quer mais ouvir. Então, assim, a que se deve esse fenômeno? Como é que eles conseguiram construir esse muro, né? Instalar esses gatilhos nesse nível nas pessoas que as impede de raciocinar, de refletir, de ter um mínimo de filtro crítico, assim. Então, tu não consegue acessar as pessoas e dizer, olha, mas, né? E eu dei o exemplo da minha mãe que é uma cristã de ir todo dia na missa, e eu mando todo dia para ela vídeo de pessoas xingando padres, xingando o Papa, e eu falo, mãe, a senhora está do lado dessa gente, como assim? E ela não me ouve, ela simplesmente não me ouve mais. Então, é desesperador isso, tu não conseguir acessar as pessoas, né? Por que isso acontece? Bom, todo e qualquer processo de manipulação, ele vai trabalhar você não pelo seu racional. Porque se ele for trabalhar pelo seu racional, ele vai ser fragorosamente derrotado. Se você for instado a pensar, a raciocinar, como você está querendo fazer com a sua mãe, né? Se a sua mãe realmente pensar e raciocinar, ela vai recuar. Tá? Acontece o seguinte, todo processo de manipulação é um processo que trabalha o seu sensorial. Ele vai trabalhar os seus medos, as suas raivas, as suas angústias, e vai exacerbar isso. Tá? E a partir daí, ele também explora o que eu gosto de chamar de falhas do nosso sistema cognitivo. Todo sistema tem falhas, todo sistema tem brechas. Então, o processo de fake news ele vai trabalhar essas brechas. Né? E esse trabalho de brechas do sistema cognitivo, ele é levado à última potência pelo que, se vocês viram aquele documentário Privacidade Hackeada, que está na Netflix, a Cambridge Analytica ela faz isso. Ela vai, a partir do seu perfil do Facebook, em que você dá ou like, ou amei, ou espanto, ou ódio, ela vai traçando um perfil psicológico. Ela vai traçando um perfil ideológico. E ela não vai tratar a Adriana como de esquerda ou de direita e tal. Não, ela vai tratar como um perfil que vem para essa categoria A, tem perfil que vem para a categoria B, tem perfil que vai para a categoria C. Tá? Você deixa de existir, você passa a ser mais um perfil manipulável. Tá? A partir daí, existem empresas como a Cambridge Analytica, que se você acredita que a Cambridge Analytica não existe mais, eu lamento informar, mas você está muito enganado, né? Ela deve existir com outro nome, e deve estar atuando aqui no Brasil com toda certeza do universo. Você tem... a Cambridge Analytica vai pegar e vai ver, peraí, como é que a Adriana dá muito like nisso aqui, dá muito odiei nisso aqui? Então, o perfil da Adriana, por exemplo, ela vai ter medo que a filha dela perca o emprego. Já a Letícia tem medo que a filha dela seja estuprada. Aí a Damares tem medo de que a filha seja sequestrada por incas venusianos. Tá? E a partir daí, eu vou enviar mensagens, o Facebook vai trabalhar mensagens específicas para cada uma de nós, de forma a trabalhar nossos medos, nossas inseguranças, nossas angústias, e fazer com que o nosso fígado nos leve a acreditar naquilo que eles estão defendendo. Isso não é publicidade, isso não é comunicação, o nome disso é propaganda, tá? E propaganda, nesse caso, tem um conceito muito específico, tá?
ela enquanto a publicidade são os anúncios comerciais e tudo, a propaganda, é bom a gente diferenciar entre publicidade e propaganda. Ela é a informação de fonte tendenciosa ou enganosa usada para promover ou dar notoriedade a uma causa política. Então, é uma informação enviesada. É uma propaganda política. Você não fala publicidade política, você fala propaganda política. Você vai dar uma informação enviesada, né? Então, existe um trabalho de propaganda em cima do teu fígado. É um trabalho de propaganda que vai trabalhar com o seu fígado. E aí entra a linguística cognitiva. Nós vamos trabalhar a informação do Papa é comunista. Eu vou repetir isso. A sua mãe deve receber essa informação no WhatsApp, no Telegram, em 5, 6, 7, 8, 10 canais diferentes. Aí ela frequenta o Facebook, 5, 10, 15, 20 canais diferentes. Ela tem amigos que acabam falando a mesma coisa. E todos esses canais vão falando a mesma coisa, de forma diferente. Por exemplo, o Papa é comunista. O Papa defende o aborto. O Papa defende o diabo. E por aí vai. E, assim, são várias informações negativas, contrárias ao Papa, e que vão fazer você, no final das contas, ter uma impressão e uma sensação de que o Papa é do mal. Eu estou falando do Papa, tá? Mas o meu foco de estudo aqui para o doutorado é Alexandre de Moraes. É exatamente isso que... Cara, um sujeito que... Quem sou eu para explicar para vocês que é Alexandre de Moraes? Ele tem um dos mais famosos livros de direito constitucional. Eu leio aqui no search Alexandre de Moraes e... advogadinho de porta de cadeia. O que ele entende de direito para estar no STF? De gente que nunca passou na porta de uma faculdade de direito. É muito surreal. Ele não sabe o que ele está fazendo com a Constituição. Mas, rapaz, tu não conhece o livro dele, não? Sabe? É um troço assim espantoso. É espantoso o que fazem com ele. E é um trabalho, muito interessante. Assim, interessante. Do ponto de vista laboratorial, é interessantíssimo, tá? É uma aula magna de manipulação de informação, é uma aula magna de análise do discurso. O problema é que é o nosso rabo que está em jogo no meio dessa aula toda, né? É o futuro das nossas vidas que está em jogo, né? Essa questão que tu trouxe, que é muito interessante, né, Letícia? Que isso é isso que você explica na sua tese, é isso que significa o firehosing? É isso? Essa ideia de mensagens concatenadas. Então, várias pessoas de vários lugares diferentes, elas propagam a mesma informação de formas diferentes a fim de construir esse convencimento, né? O firehosing, essa daí é uma das características do firehosing, tá? A maneira mais simples da gente entender o firehosing é o seguinte: ele é um processo de propaganda cuja função é exacerbar e funcionalizar fake news, tá? Porque uma coisa é eu espalhar que a Terra é plana. Outra coisa é eu começar a espalhar que Alexandre de Moraes é do mal. Para que eu vou fazer isso? Eu tenho um objetivo. Se eu sou Jair Bolsonaro, eu quero... e Alexandre de Moraes é a única força no STF, no Poder Judiciário, que aí eu incluo o STF e TSE, que está segurando o meu trabalho de avançar e de dar um golpe fascista nesse país, então eu tenho que acabar com a reputação de Alexandre de Moraes. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer várias pessoas falarem ao mesmo tempo coisas parecidas, tá? Ele não entende nada de direito. Advogadinho de porta de cadeia. Ditador de toga. Ele não entende de Constituição. Então, são coisas... são o que na linguística cognitiva a gente chama isso de frame. Quando eu falo isso, eu vou acionar a sua... Frame. Frame. Frame, quadrado. Né?
eu vou acionar na sua cabeça uma série de ideias, né? Uhum. Quando eu falo essas coisas. E você vai fazer essa associação de ideias. Uhum. São os estímulos que eu faço para trabalhar o seu raciocínio no caminho que eu quero que ele raciocine. Uhum. Né? Uhum. Então, você tem o que é multicanal em alto volume, né? Ou seja, várias pessoas falando coisas parecidas, que convergem para um frame central, ou seja, qual é a ideia central? Alexandre de Moraes é do mal. Uhum. Né? Uhum. Uhum. Ela é rápida, contínua e repetitiva, ou seja, eu falo isso direto, mas eu falo muito e eu repito isso o tempo todo para fixar essa ideia na tua cabeça. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Uhum. E tem os outros, sem compromisso com a verdade, que eu vou falar qualquer coisa que eu bem entender, tá? Uhum. Sem compromisso com a verdade. O nome disso é mentira. É bom a gente falar isso com todas as palavras para que a sua mãe entenda, não é fake news apenas, é mentira, né? Uhum. E o mais doido de todos, que é assim, sem compromisso com a consistência do discurso ao longo do tempo. Uhum. Ou seja, o que o André Valadão fez? Vamos pegar o que o André Valadão fez essa semana. Primeiro, ele gravou aquele vídeo. Uhum. É um vídeo... Muito bem produzido, como tu mesmo disse, né? É um Que vídeo mostrou profissional. não foi É um espontâneo. vídeo profissional, você vê pela câmera que ele fez. Isso aqui, por mais que o meu vídeo esteja de boa qualidade, ele não é profissional, porque eu não estou no enquadramento adequado, eu não estou com o penteado adequado, enfim. Aqui tem um profissional apontaria um monte de erros no meu vídeo, apontaria outro monte de erros no seu vídeo. Ele está com a iluminação suave, no tom da pele dele, ou seja, não é ring light. Aliás, vou falar em ring light, deixa eu prender o meu celular aqui no ring light, que talvez eu fique mais alta. Deixa eu aproveitar só para comentar esse comentário que o David trouxe. É mentira que o Alexandre de Moraes é tucano. Veja que a gente está tentando explicar uma questão extremamente profunda, mas como já é do costume, as pessoas precisam reagir ao invés de refletir sobre o que está sendo trazido, porque, enfim, tu és professora, né, tu estuda justamente isso, então tu está trazendo uma informação que é uma informação técnica, científica, uma informação embasada, com base, né, em anos e anos e anos de estudo. São informações lógicas que fazem todo sentido. Mas ao invés de ouvir e tentar, sabe, refletir um pouco sobre isso, a reação é sempre reagir. Não, vamos falar aquilo que a gente acha, não interessa, não vamos, sabe, vamos ser impermeáveis. Mas é esse o objetivo, professora. É esse o objetivo. Olha só, vamos pensar no seu René Descartes. Lá atrás, lá em 350, 400 anos atrás, o Cabra falava que a gente pode separar razão de emoção, que a cabeça é uma coisa, que o corpo é outra, que o ser humano é isso que difere o ser humano dos outros animais. Ok? Em cima disso, toda a teoria iluminista, todas as teorias da democracia moderna foram erguidas. Tá? Tudo bem que a linguística cognitiva e que a neurociência já chegaram e já disseram, olha só, o Descartes não é bem assim não, seu René. A gente tem que haver um equilíbrio entre razão e emoção. E isso daí está num livro de 1994. É o livro do Antônio Damasio, chamado O Erro de Descartes. Né? Que ele fala que tem que haver um equilíbrio entre razão e emoção. Quando você vai escolher o lugar que você vai viajar para passar férias, você vai escolher praia se você gostar de praia, você vai escolher montanha se você gostar de montanha. O que te leva a gostar de praia ou montanha? É a tua sensação, é teu prazer. Qual é a razão do prazer? Não existe razão do prazer. Né? Eu acho que tem outra observação, que isso daí vai ser muito caro a todas nós mulheres. Quando a gente vai almoçar, no meio da tarde, né? A gente está trabalhando, vai almoçar, aí vai pagar. Aí lá do lado do caixa tem
bala, chiclete, bombom, brigadeiro. Aí a gente vai lá e pega o brigadeiro, né? Eu fiz essa pergunta uma vez para a caixa. Vem cá, quais são as pessoas que pegam esse brigadeiro e compram, hein? Ela virou, toda mulher. E todas elas falam sempre variações do seguinte: ai, a minha dieta, lá se foi a minha dieta. Isso não é racional. Você pega um brigadeiro porque o brigadeiro vai te dar prazer. Se você fosse racional, você pegaria um mamãozinho em respeito à sua dieta, sabe? Então, e outra coisa, quando alguém aponta uma arma para você, a sua reação é de medo, pânico, terror, pavor, desespero. São reações, são sensações. Só que essas sensações são causadas em você por causa de uma informação que você obteve de maneira racional, que é de que uma arma é um instrumento letal que pode te matar, né? Um cachorro não entende uma arma. Um gato não entende uma arma, mas o ser humano entende uma arma. E reage com medo com relação a uma arma, né? Então, eu me perdi. O que eu estava falando? Então, nós estávamos falando do processo de firehosing. Aí tu explicaste que tem essa questão dessa organização concatenada de informações. Sim, e até na decisão do ministro Benedito, ele traz uma informação que é muito importante, que a maior parte das pessoas não percebe, que esses conteúdos que são gerados por pessoas que se dizem autoridades em determinados temas, mas que, na verdade, não são, e elas tentam dar esse verniz de autenticidade naquilo que está sendo dito. Uma pessoa fala, uma pessoa X grava um vídeo e fala, porque isso que está acontecendo é um absurdo. Aí a pessoa começa com esses vídeos super apelativos, que no início da pandemia eu pedia para minha mãe mandar os vídeos que ela recebia, porque ela estava na rede, ela tinha sido, né, pescada pela rede bolsonarista. Então, ela recebia uma série de mensagens inverídicas, falando que não existia pandemia, que era um vírus inventado, que não sei o quê. O desespero que eu sofri, assim, que eu passei de pensar que eles iam ouvir aquilo, iam dar bola, iam sair a passear sem máscara, sem nada, iam adquirir o vírus e iam morrer. Então, assim, o desespero que eu passei foi uma coisa horrível. E a minha mãe mandava cada vídeo absurdo, assim, sabe? Eu lembro perfeitamente uma pessoa se dizendo médico, mas não dizia médico da onde, não dizia o nome, mas só aquela cara assim, tipo, olha, eu estou dizendo aqui para você, eu estou gravando esse vídeo para dizer para vocês que, olha, não querem que você saiba que não sei o que, não sei o que. Aí começava aquele monte de mentira absurda. Aí eu dizia, mãe, isso não é verdade. Quem disse que esse homem é médico? Isso que ele está falando não faz sentido. Olha o que diz, o que importa é o que diz a Organização Mundial. Ah, não, isso aí tudo é conspiração. Então, as pessoas entram numa espiral que nada mais, tudo vira teoria da conspiração. Toda a mídia mundial faz parte de uma grande teoria da conspiração, mas aquela única fonte só reafirma o seu pensamento, aquilo que elas querem acreditar, é que faz sentido, né? Então, enfim, desculpa, eu quero te ouvir mais falar, eu estou desabafando. Isso daí é o que a gente pode chamar do bingo fake news. Tá? Tem aqui 13 itens que são padrões discursivos que você vai listando, e se você reconhecer, eu acho que pelo menos 5 deles você pode gritar bingo. Olha só, são informações que causam reações emocionais fortes, elas têm apelo religioso, elas alegam uma suposta omissão dos fatos pela mídia, as autoridades em saúde são desacreditadas, o controverso é valorizado, porque, olha, a OMS está dizendo que tem que fazer isso. Mas tem uma vidente em Pindamonhangaba que está dizendo que não precisa fazer o que a OMS está dizendo. Né? E você vai atrás de... Porque essa vidente de Pindamonhangaba, ela nunca errou, e é muito importante a gente dar atenção para o que a vidente de Pindamonhangaba diz. E aí vai todo mundo atrás da vidente de Pindamonhangaba. Né? Caps Lock.
tudo em caixa alta, né? Tudo em caixa alta. Quando a gente bota caixa alta, é para chamar a atenção de alguma coisa, né? Então, eu gosto muito o perfil do Coronel Siqueira, por exemplo, que é um perfil de piada, né, no Twitter, ele só fala em caixa alta, né? Não tem fonte a informação, ou então a fonte não tem link, ou então a fonte não é comprovável, né? Vai dizer que, não, isso aconteceu num hospital em Milão. Tá, ok. Que hospital? Não, mas é um hospital que recebeu as vítimas de Covid. Ok, qual é o nome, endereço e CEP? Cadê? Não tem. Agora, diga-se, esse é o tipo de recurso também que a imprensa usa muito. E isso eu falei. Quando estavam falando que havia provas contra Lula, né? Na questão do meu... Enfim, todo esse processo contra o Lula, a Rede Globo falava que as provas eram consistentes, eram robustas, eram volumosas, eram em grande número, só que ela não falava que provas eram. Sabe? Voltando ao bingo das fake news. A experiência pessoal é mais importante do que as evidências científicas, né? Por que você está ouvindo esse médico? O que vai resolver mesmo isso daí se você tomar um melzinho? Na minha família, todo mundo toma melzinho e resolve. Né? Muito emoji. Muito emoji. Eles trazem afirmações inéditas que você nunca... Não, olha só, é importante você ouvir isso. Né? Contém alguns erros de português. E esses erros de português, eles são propositais, tá? Para dar uma valorizada, para tirar o profissionalismo da coisa, porque não pense vocês que isso é mambembe, não. O negócio é muito profissional, muito bem pensado. Tá? Inclusive os erros de português. E eles apelam ao controle das massas por entidades fantasiosas, pode ser o Bill Gates, pode ser o George Soros, pode ser a nova ordem mundial, né? Eu gosto muito de brincar. Eu imagino o Alexandre de Moraes fazendo o imposto de renda dele de acordo com o gabinete do ódio. Ele vai ter que declarar fonte de renda do STF, do PT, do MST, da China, do Rothschild, da nova ordem mundial. Imagina o tanto que ele não paga de imposto de renda, coitado. Né? E, principalmente, eles misturam informações corretas com mentira para aumentar a credibilidade do conteúdo. E geralmente eles partem dessa informação correta. Né? Você pode anotar isso, pode ver. Depois eu passo essa listinha que eu tenho aqui anotada. Passo a listinha para você, você imprime. Vamos brincar de bingo. Vamos brincar de bingo. Né? Mas aí, eu lembrei que eu estava falando antes, que eu estava falando do Descartes, né? Imagina Descartes diante da história da mamadeira de piroca. Imagina vamos imaginar, a reação dele seria: não, isso é muito improvável de acontecer. Vamos pensar qual a prefeitura seria capaz de, imbuída de seus usos e atribuições e responsabilidades, que enviaria para creches mamadeiras que, no lugar do bico da mamadeira, haveria o bico seria em formato de pênis. Isso não faz o menor sentido. Não pode, não. Vamos descartar esta informação como real, porque ela é fantasiosa. Eu acredito que esta seria a reação do René Descartes. Foi assim que você reagiu quando viu a mamadeira de piroca? Não foi? Eu também não reagi assim. Eu vi aquele negócio... Mas o que mais interessante... Ai, o canalha que fez isso! Eu não acredito! É uma mentira! Blá, blá, blá. A minha reação foi de raiva, foi de ódio, foi de nojo. E um evangélico, ao receber isso, teve a mesma reação, só que contra o PT. É verdade! Esses comunistas vão destruir nossas criancinhas e nossas famílias e tudo. Isso daí é exatamente esse o objetivo de uma notícia de uma mamadeira de piroca. É trabalhar o teu fígado, jamais o teu cérebro. Porque se você parar para pensar, eu espero que um dia a gente olhe para trás e diga: mamadeira de piroca? A gente caiu nisso, cara? Eu quero pegar um gancho nisso que tu está falando, que tu tinha trazido uma frase falando que
também é uma característica do fire hosting, a inconsistência da narrativa. Então, teve toda essa conversa, tinha várias e várias e várias informações em tudo quanto era canto em relação a essa questão. E aí depois, e agora eles negam. Agora eles dizem, não, imagina que se falou isso. Quem que acreditou nessa bobagem? É o quarto ponto do firehosing. É a ausência de lógica ao longo do tempo. Então, e a partir daí, isso também é uma forma de eu manter o controle sobre você. Professora Adriana, pense comigo. Eu imagino que você, como advogada, já deva ter encarado algumas situações de violência doméstica e de abuso. Vamos imaginar uma situação de violência doméstica, vamos imaginar um marido abusador. Hoje ele vai chegar para a mulher, vai... Só piranha, só isso, só aquilo, vai espancar, bater e pronto. Ela vai chorar, vai se desesperar e tal. Aí amanhã ele volta chorando, pede desculpas, diz que estava alterado, diz que isso nunca mais vai acontecer, dá um beijo nela e diz que ama ela. Aí no dia seguinte ele vai e bate, chama ela de piranha, que ela é isso, que ela é aquilo, destrói ela psicologicamente, tá? Vira para ela e diz, sua mãe, sua irmã, é tudo piranha mesmo, tu não tem que confiar nela, não sei o quê. Isso daí é um abuso psicológico. Isso daí é uma forma de você ter o controle sobre a mulher. E essa informação dúbia que o homem passa, num dia dá beijinho e abraço e pede desculpa, no outro enfia porrada, isso é também uma forma de trabalhar a insegurança psicológica da mulher. Porque a mulher vai virar e vai dizer, não, mas espera aí, ele diz que me ama, ele me beija. Por que ele está me batendo se ele diz que me ama, se ele me beija? Será que eu estou ficando louca? Se você parar para pensar, é exatamente isso que Jair Bolsonaro vem fazendo com as instituições brasileiras. Eu escrevi um texto sobre isso em agosto do ano passado. Tá? Luiz Fux e o abuso discursivo de Bolsonaro. Está publicado no jornal GGN. Isso daí foi em agosto do ano passado, numa época em que ele batia no Barroso, batia no Moraes, xingava todo mundo, chamava Alexandre de Moraes de canalha e depois virava para o Fux. Não, Fux, eu não quero isso não. Vem cá, vamos conversar. Vamos orar, Luiz Fux, vamos orar. Aí ele voltava, faquinha trotskista leninista, o Barroso é filho da puta, o Moraes é canalha, não sei o quê, viadagem no STF e tal, não sei o quê. Não, eu respeito muito o STF. E depois, a fala dele, depois de 7 de setembro, né? Bateu, convocou as pessoas, fez aquela palhaçada, as pessoas foram para Brasília, fizeram aquela manifestação gigantesca, todo mundo fazendo papel de trouxa, né? Porque ele não tinha nenhum motivo lógico, jurídico para decretar um estado de sítio, e isso sendo disseminado, as pessoas sendo instadas a participar dessa palhaçada. Depois ele desmentiu todo mundo foi feito de trouxa abertamente. Sim. E as pessoas continuam ali, sabe? Isso é um abuso psicológico. Isso é um abuso psicológico. E o abuso psicológico, ele vai sempre obedecer. Em primeiro lugar, é uma relação hierárquica. Eu sou melhor que você, eu sou superior a você, logo eu te controlo. Né? E no momento que eu te controlo, você vai fazer o que eu bem entender. Porque sim e pronto. No final das contas, é esse o grande macro objetivo das fake news. Você não está pensando por conta própria. Né? E quando você vê, você fica chocada. Eu fiquei chocada no primeiro turno. Tá? Eu entendia todas as pesquisas de intenção de voto me levavam a acreditar, até então, que o teto de Jair Bolsonaro era 35% do eleitorado. E isso, para mim, indicava que pelo menos 35% do eleitorado brasileiro cai na história das fake news. São 35 brasileiros cognitivamente frágeis.
tá? Eu acho que a melhor expressão que a gente pode falar dessas pessoas é essa, tá? Não pense vocês que eu sou boazinha, que eu pondero e tudo, não, porque quando eu vejo essas coisas aqui, eu tenho vontade de voar no pescoço também, eu tenho vontade de pegar a cabeça, bater contra a parede para ver se aprende, tá? Mas quando eu vi que são quase 50% do eleitorado brasileiro, isso assusta. Isso assusta. Mas é um processo de má fé e é um processo de abuso psicológico, né? Logo, é um processo de manipulação. Mas é preciso que se diga também, né? Algumas coisas que, dentro disso tudo, a gente precisa fazer uma análise. Tem todo essa máquina por trás dos envios das fake news e tudo mais, mas a gente tem também que ver a responsabilidade do campo progressista dentro desse avanço do bolsonarismo, por várias questões, principalmente por essa incapacidade de transmitir informações de uma forma clara, de uma forma acessível, que consiga explicar para as pessoas o que está acontecendo. É uma inabilidade completa do campo progressista, as pessoas simplesmente não conseguem se comunicar e também, assim, eu pelo menos identifico, né? Muitas das pessoas que eu conheço, das pessoas com as quais eu convivo, que são bolsonaristas, que são pessoas que eu gosto e que são pessoas inteligentes, o que eu vejo existe um fundo de verdade nesse repúdio em relação ao PT. Existe está alicerçado em fatos, em questões que de fato ocorreram. E aí falta também à esquerda uma capacidade de poder fazer a dita autocrítica e dizer para as pessoas alguma coisa em relação a isso. De fato, houve todos esses escândalos de corrupção, foi responsabilidade do partido. Então, assim, eles deveriam encontrar um caminho para se justificar às pessoas, porque existe um fundamento de verdade nessa revolta. Né? As pessoas não estão partindo de uma fantasia, existe uma lógica por trás disso. E eu percebo essa questão das pessoas se fundamentarem nessa lógica, que houve uma incapacidade muito grande da esquerda de conseguir lidar com isso de uma forma mais assertiva, e também um erro muito grave, e assim, e eu falo isso, mas né, estar em determinados espaços não resolve nada, porque eu repito muito, eu digo, olha, o grande e grave erro é você massificar e sair dizendo que todo mundo é fascista. A minha mãe, que acredita no Bolsonaro, não é fascista. Meu pai não é fascista. Então, assim, essa fala de dizer, você é fascista, isso afastou o diálogo. E uma coisa que eu sempre digo, não existe intolerância boa. Toda intolerância interdita o debate, e se interdita o debate, afeta a democracia. Então, não existe você não pode tratar todas as pessoas nesse mesmo barco. A gente sabe que existe um grupo de pessoas muito mal intencionadas que constrói todas essas informações, como tu mesmo está trazendo. Mas existem pessoas que estão ali sendo afetadas por essa situação. E quem é mais consciente tem a responsabilidade de tentar resgatar essas pessoas, sabe? Então, assim, eu acho que falta muito esse movimento também de consciência, do tipo, o que a gente vai fazer para conseguir resgatar essas pessoas ao invés de ficar acusando e tratando mal essas pessoas o tempo todo. As pessoas são burras, as pessoas são isso, as pessoas... Eu conheço muitas pessoas que são bolsonaristas e não são burras. E aí, como é que a gente faz, né? Então, desculpa, quero continuar. Tu tinhas comentado comigo que era para eu te lembrar de falar sobre as estratégias. Psyops. As estratégias. Isso, Psyops. Eu queria que falasse disso. Vamos lá. Em primeiro lugar, o que é uma comunicação de forma clara e acessível quando você tenta chegar para uma pessoa bolsonarista... Deixa eu fechar isso aqui. Pronto, estava me distraindo. Quando você tenta virar para um bolsonarista e dizer, amigo, olha só, você tem certeza? Você já viu o que o Bolsonaro falou, que pintou um clima com garotas de 14, 15 anos? Cara, isso é pedofilia. E você vai ouvir como resposta dessa pessoa, vai para Cuba, vai para Venezuela, comunista. Não existe. É a mesma coisa que eu virar para você e dizer,
Professora Adriana, que horas são? Não, estava impedido. O Beck deu impedimento. Sabe? Não faz sentido. Não existe coerência dialógica nesse processo. Muitos dos bolsonaristas, eles não querem ouvir porque eles já estão tão imersos nessa realidade paralela. Tá? Qual é a grande questão? Eu quero pesquisar isso, acho que eu só vou conseguir agora no meu pós-doutorado, que também já é um outro caminho. O trabalho cognitivo, o que essas fake news fazem no cérebro, o que esse processo de firehosing vai fazendo no cérebro das pessoas, é um troço tão exacerbado, é um troço tão volumoso, né, de mentira e de trabalho de mentira, que as pessoas acabam migrando a consciência delas para uma realidade paralela. Então, é como se elas não vivessem aqui dentro. Tá? É um processo parecido ao que as drogas fazem com o cérebro das pessoas. Com uma grande diferença. Se amanhã eu tiver problemas de alucinação, ou problemas de concatenação de ideias, ou problemas cognitivos causados pelo crack, ou pela heroína, ou por LSD, enfim, insira aqui a droga de sua preferência, droga pesada, tá? Não estou falando de maconha, eu estou falando de coisa pesada mesmo. É que lá atrás, o primeiro movimento fui eu que dei. A primeira vez eu estava consciente, eu estava zero bala, e eu fui consumir uma droga e eu tinha consciência de que aquele troço era alucinógeno e que poderia me fazer mal. E eu arcaria com as consequências. Então, o meu movimento foi consciente. As pessoas que estão imersas nesse universo de fake news, elas não têm consciência de que elas estão sendo drogadas. É um processo parecido. Eu não sei se vocês viram. Eu acho que foi nas Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro que o Michael Phelps entrava no ginásio para competir com fone de ouvido. Ele só entrava com fone de ouvido. Teve um comentário, acho que foi no Sport TV, foi num desses canais de esporte, que falou o seguinte: o que esse cara está fazendo é doping. Só que é um doping que não pega no exame antidoping. Ele está ouvindo heavy metal. Ele está ouvindo heavy metal assim, o mais estridente possível. Então, o cérebro dele está sendo estimulado a uma frequência tal que o cérebro dele vai produzir mais adrenalina e vai dar mais força aos músculos dele. Só que não foi uma substância química que levou ao aumento da adrenalina no cérebro. Foi um estímulo cerebral que fez o cérebro produzir adrenalina. Então, isso é doping, só que não é detectável. Mais ou menos é isso que as fake news estão fazendo com as pessoas. Então, quando você fala de falar de forma clara e acessível, ninguém sabe ainda como falar de forma clara e acessível. Tá? Nós temos que pegar as pessoas igualmente pelo fígado. Eu estou falando isso há 2 anos. Esquece debate e proposta de ideias. Porque é tudo o que não vai haver em 2022. Está aí o processo todo se confirmando. Nós estamos aqui, porque Lula e Bolsonaro ficam com ataques pessoais e se esquecem de oferecer proposta. Tem alguém realmente interessado em proposta? As propostas foram aniquiladas. Quando a gente tenta falar alguma coisa de proposta e tudo, a gente recua para o debate moral, para o debate de costumes. E nesse ponto é importante chamar a atenção, eu não sei se foi o Thomas Mann, é o cara que escreveu O que é fascismo, eu tenho que ver depois o nome dele. Ele chamou a atenção para o seguinte: lá atrás, no início do século XX, quando o fascismo ascendeu, o fascismo ele foi ganhando corpo entre a população.
desculpa, ele foi ganhando corpo entre a população a partir dos veteranos da Primeira Guerra Mundial, que voltavam para casa aleijados, machucados e impossibilitados de trabalhar. Naquela época, um homem que tinha a clara função social de ser o provedor da família estava impedido fisicamente de ser o provedor da família. Então, a própria realidade social levava aqueles homens a serem frustrados. O fascismo capturava essa frustração desses caras e trabalhava e dizia, olha só, isso daqui é o Estado que não presta, que está com não sei o que, blá, blá, blá. E as pessoas compravam aquele discurso por causa de suas frustrações. Não é racional. Não é racional. Sabe quem era? Sabe qual era o único segmento da sociedade que permeava o discurso fascista, que o discurso fascista não seduzia? Eram os sindicatos. As pessoas que viviam em volta do sindicato, elas acabavam por formar uma sociedade, um clube, tá? Em que uma ajudava a outra, uma tomava conta da filha da outra quando tinha que trabalhar, quando tinha que visitar mãe doente e tal, não sei o quê. Então, havia uma rede de cuidado e de amparo que o fascismo não conseguia penetrar. Então, a esquerda, ela sempre foi a resistência tradicional o socialismo sempre foi a resistência tradicional ao fascismo. Tá? Eu não estou passando pano para PT, não. Tá? A comunicação do PT sempre foi uma bosta, sempre foi uma droga. Tá? É cacique demais para pouco índio. Tá? São pessoas que não conseguem se entender. E finalmente chegou o Janones e disse, sai daqui que eu vou falar. O Janones está fazendo o que eu estou dizendo há 8 anos para o pessoal do PT fazer. Tá? Finalmente chegou alguém lá com autoridade e resolvendo isso. Aí você vai falar, mas o Janones, ele também está usando de mentira, ele está usando todas as armas do adversário. E eram as armas, para aquilo que eu falei no início dessa live, eram as armas que os adversários contam que a gente não vai usar porque nós temos padrões éticos e morais e nós não podemos usar essas armas. Só que nós estamos usando. Aí, no momento que a gente usa, eles ficam exasperados. O que está acontecendo? Não sei o quê. E eles passam a ficar reativos. E aí, se a gente pensar novamente pela lógica do marido abusador, é o momento em que a mulher começa a bater no marido, começa a chamar ele de vagabundo, safado, canalha de merda. Aí ele fala, não, para. Você entende que não existe racional nessa história? Aqui a Damares está perguntando, por isso fico me perguntando qual o antídoto para essa propaganda eleitoral direcionada para o fígado, fake news e fire hosting. Também quero cumprimentar aqui a presença da professora Carolina Castelo Branco, que está trazendo aqui seus pontos de vista também, e está questionando justamente uma questão importante, né? O uso do fundo eleitoral, do dinheiro público, para financiar essas questões todas. Isso também é um dos pontos que está no voto do ministro, né? Trazendo esse uso do fundo eleitoral para a propagação de fake news, de mentiras, e isso é vedado pelo Código Eleitoral, né? Isso, depois da decisão, isso também é algo que está bastante presente, né? Pois é, assim, vocês juram que vocês estão chocados com usar fundo eleitoral para essas coisas? Assim, eu fico... a minha preocupação com todos esses usos é o seguinte, é que é um processo de má-fé e é um processo que, se ele vier todo à tona e se ele for explicitado e escancarado, vai todo mundo para a cadeia. Por um motivo ou por outro. Por mais que o Ives Gandra esteja agora no Poder 360 dizendo que não existe o conceito jurídico de desordem informacional, então o STF não pode tomar essa decisão, eu estou quase voando no pescoço desse cara. O que eu faço? Eu quero matar esse cara.
sabe? O conceito de desordem da informação, né? A desordem da informação, o ecossistema de desinformação, ele é muito parecido com o Firehose, tá? Não sei se a Eliara vai conseguir entrar, então já vou dando esse spoiler, tá? Ele é muito parecido, eu só entendo que o Firehose, ele tem uma pegada cognitiva que a descrição do ecossistema de desinformação não abarca. Tá? Então, o Firehosing, ele tem uma pegada cognitiva, ele vai explicar o processo todo a partir do viés cognitivo e das falhas no sistema cognitivo das pessoas, que ele casa muito bem com a linguística cognitiva e que aí me permite uma análise mais ampla. Tá? E é importante dizer que se vocês procurarem essas características aqui, alto volume, multicanal, repetitivo, contínuo, sem compromisso com a verdade, sem compromisso com a coerência dos fatos ao longo do tempo, vocês vão encontrar essas definições na ordem de prisão do ministro Alexandre de Moraes contra o Alan dos Santos. Está lá na página 2. Quando eu vi aquilo, aí eu parei, eu respirei fundo e disse, graças a Deus, esse cara está lendo teoria. Esse cara sabe do que ele está falando, esse cara está correndo atrás, ele está buscando informação na academia para poder basear as decisões dele. Porque realmente é inédito. Tem muita coisa contra a qual a legislação ainda não contempla. Tá? Mas a legislação contempla mentira e difamação. Uhum. Né? E eu quero deixar registrado aqui, né? Acho importante deixar registrado aqui que as pessoas estão criticando, mas só quem poderia estabelecer essa criminalização seria o Congresso Nacional. E é importante que se diga que um projeto de lei tramitou no Congresso Nacional em relação à vedação a fake news, à divulgação de fake news, e foi o grupo político do atual presidente que não permitiu a aprovação. E no âmbito da legislação que foi criada para substituir a Lei de Segurança Nacional, havia um dispositivo que falava especificamente, eu quero reproduzir o dispositivo aqui, promover ou financiar pessoalmente ou por interposta pessoa, mediante o uso de expediente não fornecido diretamente pelo provedor de aplicação de mensagem privada, campanha ou iniciativa para disseminar fatos que se sabem verídicos e que sejam capazes de comprometer a rigidez do processo eleitoral. Adivinha o que aconteceu? O atual presidente vetou especificamente este dispositivo. Então aí você fala, né? De que forma o Tribunal Superior Eleitoral iria trabalhar dentro de um contexto de ataques diário, né? Que a Corte trabalha enxugando gelo. Todos os dias chegam as mesmas notícias de desinformações dos mesmos canais. Como eles poderiam reagir de uma forma eficiente a fim de proteger o processo eleitoral se não há uma legislação específica e essa legislação não foi produzida intencionalmente? Exatamente. Né? Houve um movimento por parte do presidente da República para não permitir que isso acontecesse, para que ele pudesse continuar com essa postura. Né? Então, as pessoas precisam enxergar o todo, ao invés de fazer julgamentos tão estreitos em relação à postura da corte. Né? Mas é importante a gente destacar também que o fato de eu dizer não, olha a liberdade de expressão e tal, isso também é uma construção discursiva. Eu vou pegar qual foi o ato do TSE? Ele pegou, ele identificou, olha, são mentiras, nós já proibimos essas mentiras e elas continuam sendo propagadas. Então, eu tenho que criar mecanismos de coibir a propagação dessas mentiras. É isso que eles fizeram. Quem usa esse argumento de liberdade de expressão é a extrema-direita. O Raul Araújo, ele tem um perfil, o ministro Raul Araújo, ele tem perfil bolsonarista. Ele proibiu o Lollapalooza lá atrás, porque estava atacando Bolsonaro, então não pode. Aí a liberdade de expressão só vale para eles. Exatamente, exatamente. É o conceito que o próprio presidente Bolsonaro usa de não, é o ministério mais isento. É o ministério mais isento, sem ativismo judicial. Espera aí,
é ativismo judicial quando eu combato o fascismo, mas quando eu defendo o fascismo, então é isenção? Oi? Uhum. Então eu tenho um lado e ele é bem claro, né? Então, então a gente tem essa questão, tem a do o TSE, ele tomou essa atitude. Então, quem está falando de isso é proibir a liberdade de expressão e tal, isso é uma construção discursiva, tá? Que, a meu ver, ela é juridicamente frágil. Porque no momento que você analisar os autos do processo, você vê que aquela resolução do TSE ela foi provocada por uma série de atitudes de má-fé, né? E, assim, o PT não tá reclamando contra isso, o PMDB não está reclamando. Quem está reclamando, quem está dizendo que cerceamento à liberdade de expressão, você pode ver que tem alguma ligação com o bolsonarismo. Não, e é importante que se diga também que eles construíram uma narrativa em relação a essa questão da censura. Inclusive, a Jovem Pan se valeu de um expediente completamente desonesto, colocou um ator no estúdio e disse à população que aquela pessoa era um censor do TSE. E, assim, a intenção é demonizar a corte. Para descredibilizar. Eles não fizeram isso, eu não posso acreditar. Eles fizeram isso! Eles fizeram isso, você não viu? Eles colocaram um ator e disseram, olha, nós estamos aqui sendo supervisionados por um membro do Tribunal Superior Eleitoral. Depois que eles divulgaram essa fake news, a corte veio e disse que isso não era verdade. Aí eles disseram que era uma brincadeira, porque eles estavam satirizando, salvo o melhor juízo, isso foi ao longo do programa Pânico, só que da forma como eles veicularam a informação, eles não estavam atuando de uma forma como se aquilo fosse uma sátira. Não dava a entender que aquilo fosse uma sátira. Então é isso que tu falou, eles constroem informações falsas, eles divulgam, então assim, a proporção... E eles se autodesmentem. Ou seja, falta da coerência ao longo do tempo. Eles primeiro propagam a mentira, aí depois, quando eles são desmentidos, aí eles dizem, não é bem verdade. Como tu estava contando do André Valadão, mas é tanta coisa pra gente falar que a gente não consegue concluir as informações. Do André Valadão, a mesma coisa. Ele primeiro fez aquela cena... O que o André Valadão fez é coordenado com o que a Jovem Pan está fazendo. Multicanal. Exato. Multicanal. Você tem o pastor falando, você tem a Jovem Pan falando, você tem a igreja, você tem a mídia falando, na cabeça deles é a igreja e a mídia. E eles estão... O Moraes é um ditador de toga que está querendo destruir o Brasil. Sabe? Cara, assim, eu estou estudando essa coisa há 2 anos. Eu pensei que nada mais me espantava. Eu fiquei bege agora com essa história da Jovem Pan. Eu não esperava. Depois eu te mando. Depois eu te mando. Eu fiquei também horrorizada. E aí é que a gente vê, assim, o nível de má-fé, né, das pessoas. Porque eles fazem de um jeito e eles não se sentem desconfortáveis. E porque eles sabem que a verdade não vai alcançar as pessoas da mesma maneira, porque eles mentem de forma aberta, mas desmentir a mentira é aquela notinha de rodapé bem pequenininha, né? Então, se vitimizando. Aí eles falam que os outros fazem mimimi, eles têm esses textos do porque fazem mimimi, porque se vitimizam, porque não sei o quê, sendo que, na verdade, quem se vitimiza são eles, né? Estão criando, assim, um monstro em relação a uma decisão que, na verdade, a decisão da ministra tem o sentido de dizer o quê? Aquilo que já foi analisado pela corte e que já foi decidido que isto não é verdadeiro, que isto não é verídico, vocês não podem continuar reproduzindo. Isso não é censura prévia. Censura prévia é dizer você não pode falar sobre determinada pessoa. Se eles dissessem, olha, a Jovem Pan não pode mais falar do Lula, nada em relação ao Lula, isso seria uma censura prévia. Agora, estabelecer temas que sabidamente já foram analisados pela corte e que foram verificados e que se tratam de fatos inverídicos, eles não podem continuar reforçando essas informações. E é o que eles fazem.
né? E aí eles estão inconformados e se dizendo muito aviltados por essa conduta da corte, que na verdade nada mais é do que reafirmar a sua decisão. É uma decisão que precisa ser respeitada e que eles diuturnamente... E o que eles estão fazendo, eles estão construindo um discurso que, ao fim e ao cabo, visa a minar e a comprometer a reputação de uma corte brasileira. Sim. Aí, quando a gente chama eles de fascistas, eles ficam irritados. Mas, meu irmão, tu tá querendo acabar com o judiciário. Tu tá brincando de mim com o fascismo. Eu tô marcando tudo, tô ticando tudo aqui que fascista faz. Tu tá fazendo igual, tu não posso te chamar de fascista por quê, meu irmão? Sabe? É por aí. Tem a Carolina Castelo Branco está falando aqui, né? Na minha ideia, eles fazem isso para provocar o TSE e depois dizer que é censura. Eles estão provocando o TSE. Eles estão provocando especificamente Alexandre de Moraes, porque eles sabem que é um cara de pavio curto. E que, graças a Deus, está tendo uma paciência de Jó para lidar com essa situação. Tá? Agora, é muito complicado. Eu acredito que o TSE deveria entrar mais de sola. Eu acho que o TSE deveria pegar para si tempo de resposta no horário eleitoral e veicular informações. Olha, estão falando isso no TSE e é mentira. Né? Mas, enfim, é um processo. Eles precisam construir essa ideia de que o TSE não é confiável, de que o TSE está querendo promover a censura, porque o domingo está chegando e eles serão derrotados nas urnas e eles sabem disso. Então, eles precisam de algum respaldo para começar a falar que as eleições foram fraudadas e que nós não vamos deixar o Lula assumir. Se prepara, gente. Tá? Sim, é o golpe mais anunciado e mais previsto do mundo de todos os tempos. Né? Lamentavelmente, né? Aí, a gente já passou aí quase 20 minutos do horário que eu tinha combinado contigo. Sei que tu tens outros compromissos, mas assim, foi maravilhoso. Eu queria até deixar um convite para que nós possamos conversar outras vezes também. Eu tenho certeza que tem muita coisa que tu gostaria de falar ainda e que não deu tempo, né? Uma hora bastante tempo, mas são tantas coisas para falar e no fim a gente não conseguiu chegar especificamente nas decisões, mas falamos sobre temas, sobre questões extremamente importantes. Tentei permear aí com algumas coisas, com algumas questões jurídicas, mas a Damares quer participar aqui no fechamento. Vou aceitar aqui o convite dela para ela poder entrar ao vivo e nós podermos nos despedir para né? Não queria. Então tá. Bom, eu quero agradecer muito, quero agradecer a Damares, quero agradecer muito a professora... Peraí, ela mandou o convite de novo, vamos ver se dá certo dela entrar. E agradecer muito a professora Letícia, foi um prazer enorme te conhecer, né? Ainda que virtualmente. Quero deixar desde já um convite renovado aí para que nós possamos conversar novamente, viu? E aí também, quando a Damares tiver disponibilidade, se a professora Eliara puder também, nós fazermos uma grande conversa, talvez chamar alguém de eleitoral também, eu acho que seria excelente. Mas quero agradecer muito, Damares, fique à vontade aí fazer suas considerações finais, por favor. Obrigada, Adri, obrigada, Letícia. Só agradecer a todo mundo e dizer que foi muito útil para mim. Vou pedir para a Letícia depois compartilhar com a gente uma bibliografia sobre o tema, porque a gente tem que estudar, né? São aspectos nos quais a gente está imerso e que impactam a nossa vida no dia a dia, vão ter uma repercussão direta nos próximos 4 anos. E eu gostaria de destacar, assim, no final, a gente já avançou o horário, que eu sou muito crédula nas nossas instituições. Eu acredito nos avanços democráticos, eu acredito na história brasileira, na nossa história democrática. E a gente não pode ser ingênuo a ponto de achar que há toda uma institucionalidade, um poder judiciário, ministros, advogados, servidores públicos que trabalham numa causa da justiça eleitoral, que estão aqui, né, nos últimos 30 dias por conta de tentar garantir eleições num país continental como o Brasil. Então, acho que parte também de cada um de nós de ter humildade
e uma certa crença nas instituições que todo mundo está fazendo o seu melhor. Eu acho que não podemos nós também embarcar na teoria da conspiração. Nossa, não, todo mundo, imagina, fulano, ciclano, eles contra nós. Gente, Brasil, né? Acho que cada um de nós faz o nosso papel cada dia, né? Dando o seu melhor. Então, é importante que nesse processo a gente se instrua, né? A gente procure saber o que está acontecendo, né? Porque a Adriana falou uma parte que para mim me toca muito, porque na minha família tem vários espectros políticos, né? Gente que vota no Lula, gente que vota no Bolsonaro, e são pessoas que eu sei quem são. Não é o bem contra o mal de nenhum dos lados, né? Então, a gente precisa acontecer esse processo para a gente se posicionar e para a gente conseguir exercer uma leitura minimamente lúcida que não seja com fígado, como a Letícia falou, né? Então, queria agradecer muito e é isso. Espero que fique gravado, que depois a gente possa voltar ao tema. Bom final de semana, bom sábado a todos. Eu pretendo subir também no meu canal no YouTube, porque muitas pessoas queriam assistir, mas não tem Instagram, então pretendo disponibilizar lá também essa conversa que foi maravilhosa. Obrigada, Letícia. Professora Letícia, fique à vontade de fazer suas considerações finais aqui. Bom, eu concordo com a professora Damares. As instituições brasileiras estão funcionando na marra, mas elas estão funcionando exemplarmente na marra, tá? Isso daí é uma observação que todos os países em que a extrema-direita entrou atacando minando as instituições para se firmar no poder, o judiciário foi o primeiro lugar que eles atacaram. E aqui o judiciário está segurando toda a barra, está segurando... Nossa, meu Deus do céu! Tá? Nós devemos muito a Alexandre de Moraes como nação, como Estado democrático de direito, como democracia. Tá? E é exatamente por isso que eles estão atacando Alexandre de Moraes, o STF e o TSE. Tá? A solução para isso não vai vir tão cedo. Eu duvido que a geração do meu filho consiga compreender o que foi esse processo de fake news e como se resguardar de fake news, porque o trabalho cognitivo feito foi assolador, está sendo assolador. Né? É importante, nós vamos ter que estudar isso a fundo, nós vamos ter que tratar isso como uma doença coletiva, porque no final das contas, é um processo de doença coletiva. Tá? Enquanto o direito está falando, tem vários advogados de direita argumentando, não existe. O que é fake news? Não existe definição de fake news. Existe definição de fake news, existe definição de desordem da informação e existe a diferenciação de com dolo e sem dolo nessa história. Então, está na hora da gente sentar juntinho aí, vamos conversar, vamos ver o que tem, o que não tem, como é que o direito pode absorver isso, como é que as leis brasileiras podem absorver isso, podem fazer isso. Agora, com o Congresso que foi eleito, nos próximos 4 anos, não esperem muita coisa. Né? Mas é isso. Mas você sabe que eu fiz uma live sobre essa questão do Congresso e eu estava muito desanimada. E, no fim, assim, o que eu percebi é que houve uma dança das cadeiras. Houve um aumento do número de membros do partido, especificamente do atual presidente, mas, na verdade, eles migraram de outros partidos que também faziam parte desse pool. Então, não houve uma diferença tão grande assim na configuração. Lógico que é preocupante, porque todos os problemas que nós tivemos até então se deu a essa configuração que está claramente cooptada, né, pelo poder executivo. Mas, enfim, aí já abre para outra live, outra conversa. Quero agradecer mais uma vez e deixar novamente o convite aqui para a professora Letícia. Quero ouvi-la, né? Acho que a gente não conseguiu de maneira alguma esgotar esse tema e sabemos que já vão acontecer outras coisas, outras questões, então peço que a professora esteja conosco em outras conversas, em outros bate-papos. É só me chamar. É só me chamar, tá? E antes de desligar, deu 7-0 no TSE para o Lula. Foi concedido direito de resposta. Ai, que ótimo. Então, perfeito. Obrigada, viu? Obrigada, Letícia. É um prazer enorme. Obrigada por compartilhar o seu conhecimento conosco. Foi muito, muito instrutiva essa conversa. Agradeço a todos que estiveram
com a gente. Um beijo muito especial para a Damares, que proporcionou esse encontro, que é uma pessoa que tem a minha total e absoluta admiração por ter esse âmbito da sororidade, de, tipo, vamos reunir mulheres potentes e vamos falar e fazer as coisas acontecerem. Então, quero agradecer também a presença da professora Carolina Castelo Branco, também é uma grande constitucionalista, a professora Marcela Viotti, que eu vi que entrou aqui também. Um abraço a todos e a todas, a Sami também, a Sami Rodrigues que esteve conosco, a todos e a todas que estiveram conosco nesse bate-papo. Vai ficar salvo, pretendo baixar o vídeo e subir no meu canal do YouTube para poder disponibilizar de forma ampla, mesmo para as pessoas que não tenham o Instagram. Então, um abraço a todos, um excelente sábado. Muito obrigada, Letícia, mais uma vez. Um prazer enorme e até as próximas, hein? Até a Tchau, próxima. tchau. Pode chamar que eu venho. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.